Oi, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo. Agora é mais de 2 horas. Então eu vou começar a vigília da madrugada. E daí eu vou utilizar um tema que eu escrevi quando eu estava morando na rua. Eu gostava de escrever, né, para passar o tempo. Então eu vou utilizar aqui os versículos que eu escrevi da Bíblia, falando sobre o reino da luz, que é o dia, e o reino das trevas, que é a noite, né? Quando eu estava na rua, eu ficava pensando muito sobre esse assunto. Daí, quando eu li a Bíblia, aparecia os versículos que conotava, né, a respeito desse assunto, e eu escrevia aqui para fazer uma lista, né? Então eu escrevi alguns versículos, né? Eu utilizei vários versículos de lugares diferentes da Bíblia. Então agora eu vou falar um pouco a respeito disso, né? Que é muito importante, né? Existem vários pensamentos, né? A respeito do reino da luz e do reino das trevas, né? Então, identifiquei o reino da luz como sendo o dia, que são 12 horas, né? E o reino das trevas eu identifiquei como sendo a noite, que também são 12 horas, né? A gente percebe que há uma simetria, né? São 12 horas com luz e 12 horas com a escuridão, né? Então isso tem tudo a ver com a Bíblia, né? Porque nós podemos provar que são dois mundos diferentes, né? Então daí a gente pode levar a imaginação além do horizonte, né? Então, para dar andamento, eu vou usar então a estrutura do livro de Mateus, capítulo 20, né? Aqui eu vou usar a primeira parte do capítulo, que é mais importante para esse estudo que nós vamos fazer agora, né? No canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então eu vou começar a ler os versículos do capítulo e depois eu vou colocar outros versículos que estão em outra parte da Bíblia, né? Para continuar falando. Livro de Mateus, capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então aqui nós vemos alguns aspectos importantes, assim, bem interessantes, né? Vou reler de novo. Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus, está vendo? Aqui está falando do reino dos céus. É uma parábola, né? Como eu já mencionei.
E nessa parábola nós podemos ver que está citando o reino dos céus. Olha só, a palavra céus está no plural. Isso é muito importante, porque aqui está denotando os céus que Deus criou. Então, nós temos que imaginar que aqui neste versículo 1 está falando de, de alguns céus. Então, nós já sabemos que existe mais de um céu. É mais uma prova que eu estou utilizando nessa minha teoria. E isso é importante. Por quê? Porque nós sabemos que existe outros mundos, né? Então nós podemos expandir a imaginação, né? A partir deste momento. E como eu tinha batizado, né? O estudo desse vídeo como sendo reino da luz, então esse reino dos céus significa o reino da luz e o reino das trevas. Como eu estou mencionando, o reino da luz, que é o dia, e o reino das trevas, que é a noite. Então aqui nós vemos que está escrito, porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Olha só que interessante. O reino dos céus é semelhante a um homem. Então, como eu já tinha lido, né, esse capítulo, né, antes de começar a fazer o vídeo, então, neste momento, eu posso cogitar que esse homem é Deus, o nosso Deus. É o Deus que criou o reino dos céus. É disso que o texto está falando agora. Mas só que o texto está se referindo a Deus como sendo um homem. Então vamos continuar lendo. Pai, com P minúsculo, de família. Então, como aqui está em parábolas, então Deus está sendo representado com P minúsculo, com o nome de Pai. Então, esse Pai é Deus. E ele é pai de família. Como todo homem aqui na terra que tem mulher e filhos, é considerado como pai de família. Então, procede este pensamento do jeito que eu estou falando. Que saiu de madrugada. Então, preste atenção. Um pai de família que sai de madrugada. Para fazer o quê? Assalariar trabalhadores. Então, aqui nós temos a palavra assalariar, contratar, né? De madrugada, né? Preste atenção. É um fator interessante, porque ninguém faz isso, sair de madrugada para contratar, né? No caso, pagar salário, né? Para trabalhadores. Porque de madrugada, aqui no nosso mundo, é um horário, né? É um período de descanso, né? É um período que o ser humano, né, ele tem que estar dormindo. Mas, eu, por exemplo, eu estou acordado. Então, eu entro
eu posso até me enquadrar nesse pensamento aqui que nós estamos é, notando, né? Do versículo, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, a vinha representa um pensamento de como se fosse um empreendimento, assim, como se fosse uma empresa, né? Então, esse pai de família, ele estava procurando de madrugada, interessante, trabalhadores para trabalhar no seu comércio, no seu negócio, na sua empresa, que representa a palavra vinha, né? Vinha é aonde se produz o fruto do vinho, né? A vide, né? Se produz vinho, né? Então não é adega, vamos falar que é uma vinharia, né? Eu esqueci o nome agora que se dá, né? Então, pois bem, vamos continuar, mas vamos prestar atenção que aqui eu vou falar para a gente observar com bastante atenção que esse pai de família, né, o dono do negócio, né, que seria Deus, né, fazendo uma alusão, né, ele saiu de madrugada, então ele saiu num horário que não é atípico, né, como se ele tivesse acordado bem cedo ou tivesse saindo ainda no escuro, né, nas trevas, né. Vamos também colocar deste modo para procurar, como se fosse Deus, né, que tivesse saído para procurar pessoas que queiram seguir a Deus. Vamos dizer assim também. Então vamos continuar. Versículo 2. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia. Mandou-os para sua vinha. Então aqui nós vemos que tem a palavra ajustando, né? De ajustamento, né? Fazendo acordo, né? Com os trabalhadores. Então nós vemos a palavra trabalhadores novamente no versículo 2. Então estava sendo ajustado, acordado com os trabalhadores um dinheiro, né? Por dia. Então aqui é muito importante porque aqui está dizendo que o nosso sistema de recrutamento no que diz respeito à questão de trabalho popular, né, por exemplo, ou qualquer outro tipo de trabalho, no nosso sistema, né, aqui do mundo, né, no sistema humano, né, no sistema dos homens, é um pouco diferente, porque o trabalhador, quando ele vai trabalhar numa empresa, ele recebe por mês, né? Geralmente é assim que funciona, né? A gente recebe o salário por mês. Só que aqui está dizendo que estes trabalhadores, Deus ia pagar, né, o trabalho, né, o serviço, por dia. Então também é outro fator importante.
nós vemos aqui a questão da madrugada, né? Como eu citei no versículo 1. Agora nós estamos vendo outra informação também que está fora, assim, do senso comum, né? Que a gente conhece, né? Que os trabalhadores, aqui no caso que está sendo exposto, né? No livro de Mateus, capítulo 20, versículo 2, eles iam receber o dinheiro, né, pelo trabalho acordado por dia, né? Isso é importante também imaginar também porque que está escrito assim. E um dos pensamentos que talvez esteja vindo na minha cabeça agora é referente que nós não estamos vivendo conforme Deus quer que a gente viva, porque Deus, ele quer que a gente tenha um trabalho, um emprego, mas que a gente esteja enquadrado nesses aspectos que eu estou aqui demonstrando. Quem não está enquadrado, por exemplo, nestes dois itens que eu citei, eu acho que não está sendo como eu posso dizer, sendo conivente com os mandamentos de Deus. Mas vamos ver por quê. Mas na verdade, eu estou lendo esses versículos para falar a respeito da questão do dia e da noite, né? Então vamos continuar. O aspecto mais importante é sobre a questão do reino do dia e o reino da noite, né? Vamos tentar definir, descobrir o significado destes termos, né? Que eu chamo de termos técnicos, né? Bíblicos. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, não é por mês, é por dia. Mandou-os para a sua vinha. A vinha também representa a criação de Deus, que seria a terra, os mundos, né? Versículo 3. Que seria a fábrica de Deus, né? Deus montou a fábrica aqui na terra para as pessoas poderem viver, né? Mas de uma forma que tenha uma norma, que tenha uma estrutura, que tenha uma ordenação, né? Versículo 3. E, saindo perto da hora terceira, aqui nós começamos a entrar no pensamento de expor a ideia de que o dia começa ao meio-dia, não à meia-noite. Por quê? Porque se é dia, é luz. Se é luz, o dia ele não pode começar à meia-noite. Ele tem que começar ao meio-dia, aonde o sol está a pino, que está em cima das nossas cabeças. Então, meio-dia seria 0 hora. E no calendário gregoriano, que é o nosso calendário que está errado, seria o dia começaria à meia-noite. Isso não faz sentido. Então a gente já vê que é uma distorção até mesmo da questão do horário, a questão do tempo que foi ensinado para a gente. Porque no calendário judeu, né, ou israelita, eu creio que, baseado no texto que eu estou lendo, apesar que
o livro de Mateus foi escrito por um discípulo da nação israelita, né, que era Mateus. Mas Mateus escreveu esse texto que está no Novo Testamento. E o Novo Testamento foi feito em grego. Então, nós vemos aqui que há uma distorção aqui do que está acontecendo. Por quê? Porque na visão grego-romana, o dia, talvez na cultura destes povos gregos e romanos, começaria à meia-noite. Então, o que culminou para que nós que somos agora do tempo futuro, né, a esse texto que eu estou lendo, né, nós somos os remanescentes, né, nós somos a resistência, né, nós somos o fruto da figueira, né, da videira, né, da vide, o fruto que já está maduro, né, pronto para ser colhido, né? Nós vemos estas discrepâncias, né? É interessante porque cada povo, cada nação da Terra tem uma cultura e uma tradição diferente, né? E isso, no meu modo de ver, já devia ter sido resolvido. Isto prova que nem todos são cristãos, né? Tem todos esses parâmetros, né? Mas aqui no versículo 3 nós entramos nesta questão que eu queria chegar, que eu queria começar a falar do assunto do significado da palavra hora, né? O horário, né? Que é o que nós estamos analisando nesse momento, que são esses pontos principais, né? Nós estamos falando de tempo agora. De tempo e até mesmo de espaço, né? Tempo e espaço. Mas preste atenção, Mateus capítulo 20, versículo 3. E, saindo perto da hora terceira. Bom, preste bastante atenção. No versículo 1, nós lemos que o pai de família, que é Deus, ele saiu de madrugada para procurar pessoas para trabalhar na sua vinha, ou seja, para trabalhar no seu negócio. Ou seja, a vinha representa, numa suposição, um negócio, um comércio, né? Uma empresa. Então, nós podemos imaginar que nós fomos criados para trabalhar na empresa de Deus, não para trabalhar na empresa dos homens aqui na terra. Então, nós temos que servir a Deus e não aos homens. É isso que está acontecendo. Nós estamos servindo o Senhor errado. Em vez de estar servindo o Senhor com S maiúsculo, que é Deus, nós estamos servindo o Senhor com S minúsculo, que é o diabo, representado pela fisionomia do homem, do ser humano. Como nós estamos servindo a pessoas que são como nós. Então, nós vemos que há uma desigualdade.
nesse sentido. Por isso que Deus não gosta do modo que nós vivemos, porque nós estamos inseridos, integrados a um sistema que não condiz com o que está escrito na Bíblia, como estou mostrando aqui. Do jeito que eu estou mostrando, é o jeito que Deus aprova. Deus quer que nós vivemos, não do jeito que todo mundo vive, que todo mundo conhece, está acostumado. Por exemplo, estou aqui de madrugada, como está escrito aqui no versículo, fazendo um vídeo representando a Deus. Então, eu estou fazendo o correto, enquanto as pessoas estão dormindo agora para no dia seguinte ir trabalhar. Só que esse dia seguinte, ele não é o dia seguinte que eu estou querendo dizer nesses textos que eu estou lendo. Por quê? Vamos colocar outro aspecto neste momento. Vamos colocar a questão de 2 dias da semana para exemplificar os próximos versículos que eu vou ler. Vamos colocar assim o exemplo do dia de segunda-feira e de terça-feira. Depois eu explico melhor, mas eu já estou antecipando esse outro requisito para a gente continuar analisando os textos que eu estou lendo, seguindo estes passos que eu estou descrevendo. Então, aqui no versículo 3, continuando a leitura, e saindo perto da hora terceira. Então, aqui já é a segunda vez que o pai de família está saindo para recrutar trabalhadores. Então, nós temos que observar isso. E agora, agora não é mais a madrugada que está falando, preste atenção, como está escrito no versículo 1. Aqui no versículo 3 está falando da hora terceira, ou seja, esta madrugada do versículo 1, este pai de família, ele estava, vamos supor, na madrugada de segunda-feira, correto? Que seria a noite, que seria o reino das trevas, que estava, como eu posso dizer, que estava coeso com o nosso mundo que é aqui na Terra. Porque o dia, porque a noite, por exemplo, é outro mundo na minha imaginação. E quando a gente está na parte do dia, então seria outro mundo. Então, esses mundos interagem com o nosso mundo, que é o terreno. Então, quando nós estamos de noite, de madrugada, nós estamos realmente coesos com o mundo da noite, o mundo das trevas, da escuridão. Ou seja, o nosso mundo está conectado com o mundo da outra dimensão, que seria o mundo do céu da noite. O céu da noite está aqui na Terra. Por exemplo, estou agora fazendo vídeo de madrugada. Então, o céu do mundo da noite, da escuridão, está em volta, está assim, como eu posso dizer, está dentro do mundo que eu estou agora aqui no planeta Terra. Ou seja, houve uma fusão
Está havendo uma fusão entre os mundos agora. É isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo chegar neste pensamento. Porque aqui no versículo 3, nós estamos analisando agora o período relacionado à questão de horas. Ou seja, vou repetir aqui o começo do versículo 3. E saindo perto da hora terceira, então essa hora terceira seria essa hora terceira, baseado na questão que eu expus da hora da madrugada, essa hora que seria a madrugada seria segunda-feira, certo? A madrugada das segunda-feiras, segunda-feira. Só que quando deu 6 horas da manhã da segunda-feira, então neste momento, baseado no versículo 1, 2 e 3 que eu estou lendo aqui, quando deu 6 horas da manhã, entrou a terça-feira. Eu sei que vai ficar difícil agora, porque eu estou tentando colocar conforme está escrito aqui, exatamente, para mim poder tirar proveito desse pensamento e tentar retratar essa questão que, para nós, esta questão de dia e horários foi ensinado para a gente erroneamente. Então, ou seja, eu estou utilizando o exemplo do versículo para comprovar isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, no nosso pensamento, o dia, ou seja, como nós fomos ensinados, o dia tem 24 horas e o dia começa à meia-noite, que seria 0 hora. E que quando nós chegamos às 6 horas da manhã, é 6 horas da manhã, do modo que foi ensinado para a gente. E quando chega às 6 horas da tarde, é 18 horas. E quando chega às 0 horas, é 24 horas. Daí completou um dia que seria segunda-feira, vamos supor. Nesse esquema que eu estou mostrando, é diferente, é totalmente diferente. Ou seja, pegando o pensamento que o dia começa ao meio-dia, às 0 horas, então esta madrugada do versículo 1 começou na segunda-feira, vamos supor, no período da madrugada. E no versículo 3 está escrito que o pai de família saiu às 3 horas. Então, estas 3 horas, ou hora terceira, como está escrito aqui, seria a parte da tarde, não a parte da madrugada. Porque está escrito aqui no versículo 3, ó. E saindo perto da hora terceira, então, ou seja, ele não saiu de manhã, de madrugada de novo. Então, aqui, a hora terceira passou a ser às 3 horas da tarde de terça-feira. Eu sei que eu não vou conseguir explicar como eu queria explicar agora, porque
porque eu estou utilizando o exemplo do versículo e estou querendo mostrar que houve um lapso de tempo que nós não conseguimos enxergar devido ao fato que nós fomos ensinados errados, referente à questão de horas e tempos, conforme está escrito aqui nos versículos da Bíblia, que os cristãos eles têm que conhecer este método de pensamento para descrever horas, períodos de tempo e baseado em dias. Mas vamos continuar. Então, aqui na minha visão, no versículo 3 está dizendo que o pai de família saiu às 3 horas do dia da terça-feira. Tudo isso é para comprovar a questão de que, utilizando o dia da semana, segunda-feira e terça-feira, quando nós estamos na segunda-feira, utilizando esse pensamento baseado na Bíblia, é o pensamento bíblico. Quando nós estamos na segunda-feira, e imaginarmos que a segunda-feira tem 24 horas, na verdade, a segunda-feira ela não termina nessas 24 horas. Ela vai terminar na terça-feira, no dia seguinte, que foi ensinado pra gente. Por quê? Porque aqui no versículo que eu estou lendo está a prova. Porque a hora terceira seria para ficar mais fácil agora. A madrugada seria a madrugada da segunda-feira aqui do versículo 1, certo? Só que o dia da segunda-feira já estava acabando, ele ia acabar às 6 horas da manhã. Por que ele ia acabar às 6 horas da manhã? Porque seria o final do dia da segunda, às 6 horas da manhã, e a entrada da segunda parte do dia da terça-feira. Como eu posso dizer? Baseado na hora sexta, que é 6 horas da manhã em diante, até o meio-dia. Então ficou bem complicado, bem confuso, mas é porque é muito difícil explicar e entender isso que eu estou querendo expor. Mas eu consegui visualizar isso que eu estou falando, estou tentando demonstrar. Ou seja, vamos voltar de novo no versículo 3. E, saindo perto da hora terceira, essa hora terceira já seria às 3 horas da tarde de terça-feira, que começou ao meio-dia. A terça-feira. Eu vou continuar a ler e depois eu vejo se dá para tentar continuar a explicar deste modo, senão eu desisto. E, saindo perto da hora terceira,
viu outros que estavam ociosos na praça, vírgula. Então, aqui nós vemos que a parte de que o pai de família saiu pela segunda vez é mais fácil de entender agora. Então, analisando o versículo 1, 2 e 3, o pai de família, ele saiu pela segunda vez para recrutar os trabalhadores. É isso que os textos estão dizendo referente a isso que eu expus agora do motivo pelo qual o pai de família ele saiu para procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Daí o versículo 4. E disse-lhes, dois pontos. O pai de família, né, que é Deus aqui, o Deus verdadeiro mesmo, né, que eu tô fazendo eu não tô fazendo nenhum anacronismo, né, eu tô analisando dois comportamentos textuais ao mesmo tempo, utilizando um exemplo e outro exemplo, para tentar explicar isso que eu estou fazendo agora. Versículo 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha. Tá vendo? Comprovando mais uma vez que aqui é um segundo recrutamento que está acontecendo. E dar-vos-ei o que for justo. Aqui o pai de família, ele está acordando com este segundo grupo de trabalhadores um valor que os trabalhadores vão receber pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Então ele está acordando um valor justo, mas na visão de Deus, na visão do pai de família. Não sabemos se esse valor que o pai de família, que é Deus, está acordando, é um valor que é justo, referente ao pensamento de todos, ou é justo referente somente ao pensamento do pai de família. Os trabalhadores podem ser que depois eles reclamem, que é isso que vai acontecer, né? No decorrer da leitura dos versículos, né? Do capítulo 20 de Mateus, eles não vão concordar com esta visão. Então, também já entrei com outro assunto dentro dos assuntos que eu já estou expondo aqui. Então, são vários assuntos dentro de um tema agora. Eles não vão concordar com essa justiça aqui que está escrito no versículo que eu li agora, que o pai de família falou assim: e dar-vos-ei o que for justo. Deus, ele tem um pensamento, mas só que o homem tem outro pensamento. É isso que está querendo dizer aqui no texto. Por isso que o homem não consegue se combinar com Deus, não consegue se entender com Deus. É isso também que o versículo está demonstrando também. Essa falta de convivência com Deus, essa falta de entendimento com Deus. É isso que essa sequência de versículos, esse conjunto de versículos está demonstrando também. Esse também é um dos temas também, a falta de comunicação e entendimento com Deus. Porque está bem claro aqui, ó, repetindo, versículo 4. E disse-lhes, Deus dizendo para nós, que somos os trabalhadores, ide vós também para a vinha. Tá vendo? Nós temos que obedecer que Deus está falando para nós
irmos para a vinha, que seria a igreja, ou seria a vinha pode ser considerada como sendo a igreja neste momento, pode ser considerada como sendo o negócio, a empresa, né? São conotações que eu estou dando agora. Então, por isso que Deus está chamando as pessoas para irem para a igreja. Mudei um pouco o conceito para diversificar e abranger o pensamento e propor vários aspectos para a gente poder entender vários detalhes. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei. Tá vendo? Se a gente seguir esta linha de raciocínio, Deus ele vai dar ele vai dar o que é justo para a gente. Pode ser bom, assim no caso, nós temos que pensar nas dádivas espirituais, né? Que seja paz, tranquilidade, saúde, bênção, bem-estar, até mesmo dinheiro, né? Porque infelizmente nós temos que ter dinheiro para poder viver aqui na Terra, né? Não tem como fugir disso, né? Mas eu prefiro mais levar para a parte espiritualizada, né? Então, por isso que eu citei estas outras dádivas, né? Espirituais. E dar-vos-ei o que for justo. Então, Deus vai dar as coisas para a gente conforme a opinião dele, a vontade, o desejo dele, não o que nós queremos. Principalmente se for assim na questão materialista, né? Da casa, da carro, da dinheiro, e até mesmo dar uma mulher pra gente, que somos homens, né? Não é assim, né? É conforme Deus quer que seja proporcionado para a gente, para cada um. Cada um vai receber o seu galardão. Daí tem um ponto aqui. E daí, terminando o versículo, está escrito assim: e eles foram, tá vendo? Então quer dizer que é um comando que está dizendo que é para nós irmos também. Irmos para onde? Para a igreja. Irmos para aonde Deus mandou a gente ir, trabalhar, que seria viver, né? Vamos colocar também nesse sentido agora. Viver dentro da igreja, viver dentro da casa, viver dentro de um serviço que possa ou que seja condizente as coisas de Deus, não as coisas do homem, não os desejos ilícitos humanos, não a concupiscência do homem, que é o desejo carnal, a concupiscência do olho, que o olho é a candeira do corpo. Se o olho for maligno, todo o corpo é tenebroso. Então, continuando. Voltando na questão dos horários. Eu vou dar um outro exemplo para ver se eu consigo explicar com mais clareza sobre aquele assunto anterior, né? Que eu estava derrapando muito porque eu estava tentando utilizar
o versículo assim na sua origem aqui, que está escrito na Bíblia, né? Para demonstrar este pensamento. Meu pensamento é assim, na minha opinião, esse modo, esse estilo, esta criação de definir o dia está errado. Eu vou explicar por quê. Porque, como eu falei, o dia, assim, no que eu entendi aqui na Bíblia, e eu estou demonstrando nestes versículos, tem outros versículos também. Mas só que eu vou usar esses aqui, por enquanto. Que o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. O dia ele não pode ter 24 horas. Porque o dia ele é representado pela luz do sol, por exemplo. Ele é representado pela clareza, não pela escuridão. Ou seja, o dia tem que ter 12 horas e a noite tem que ter 12 horas. Então, o dia começa ao meio-dia e vai até às 6 horas da tarde. Daí, quando chega às 6 horas da tarde, entra a noite. Então, já não é mais dia, é noite. Então, a noite vai das 6 horas da tarde até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, a noite vira direto. Então, que dá cravado 12 horas, direto. Só que o dia tem como eu posso dizer? Tem uma divisão. Ou seja, se o dia começa ao meio-dia, ele não vai... quando chega até às 6 da tarde, então passou metade do dia, 6 horas. Daí a outra metade vai ser completada no dia seguinte. Por isso que eu dei o exemplo de segunda e terça-feira. Vamos supor que o dia começa na segunda-feira ao meio-dia, certo? E vai até às 6 da tarde da segunda-feira. Quando chegar às 6 da tarde, aí entra a noite. Daí a noite que seria a virada, né? A virada a virada sai do dia para entrar a noite. Daí nessa virada, das 6 horas da tarde até às 6 horas da manhã do dia seguinte, dá 12 horas. Daí quando chega às 6 horas da manhã de terça-feira, daí volta a outra parte, né? Da outra metade final, das 6 horas para completar 12 horas do dia da segunda-feira. Então, o dia da segunda-feira vai acabar na terça-feira ao meio-dia. Porque daí completa, não houve essa divisão? Da primeira parte começar ao meio-dia e até 6 horas da tarde na segunda-feira. Daí a segunda-feira vai continuar das 6 horas da manhã da terça-feira até o meio-dia da terça-feira. Daí completa as 12 horas do dia da segunda-feira. É isso que eu estou querendo dizer. É assim que está escrito na Bíblia. Só que é muito difícil entender, porque eu fiquei vários anos pensando nisso até chegar nessa solução. Por que também que eu estou falando isso? Porque tem versículos aqui na Bíblia que a gente é obrigado a usar esse esquema que eu estou revelando agora. Porque daí nós conseguimos entender o significado do texto que nós estamos lendo, aonde nós precisamos desta orientação que é a correta. Porque se nós formos analisar o texto com a orientação que nós conhecemos, que nós fomos ensinados errados, nós não entendemos o texto.
Por exemplo, eu estou dando o exemplo do texto de Mateus capítulo 20, que é exatamente o texto que comprova isso que eu estou falando. Por isso que eu estou usando justamente Mateus capítulo 20. Daí nós conseguimos entender o que está escrito no acontecimento que eu estou narrando agora. Desta forma, deste formato, de dia e horas. A passagem, a mudança da segunda-feira para terça-feira é desse jeito que eu descrevi agora. Não é do jeito que nós conhecemos, que o dia começa à meia-noite e daí gira direto até 24 horas direto até terça-feira à meia-noite, que começa a 0 hora. Está totalmente errado. Dá na mesma, mas o conceito é diferente. Entendeu? Não vai mudar a hora que o sol nasce, a hora que o sol põe-se, né? A hora que o sol desaparece. Não vai mudar, continua a mesma coisa. Só que o conceito é diferente. O meu conceito é diferente do conceito que todo mundo conhece, que foi ensinado errado. Daí virou uma prática, uma tradição. E isso também é importante por vários sentidos. Eu vou ler o versículo 5 e depois eu vou fazendo fazendo assim as interpretações. Continuando as interpretações. Versículo 5 de Mateus capítulo 20. Saindo outra vez, tá vendo? Agora o pai de família, que é Deus, vai sair pela terceira vez. Preste atenção, isso é muito importante, para a gente não se perder no texto. Por isso que eu estou ressaltando várias vezes, para ficar bem explicadinho. Versículo 5. Saindo outra vez, então agora é a terceira vez. Vamos ver o horário que ele vai sair agora. Se é para identificar se é dia ou noite. Se é no período da luz ou no período das trevas. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona. Então aqui, por exemplo, lembra? A primeira vez que o pai de família saiu era de madrugada da segunda-feira, certo? Da 0 hora até 6 horas. Da 0 hora da noite até 6 horas da noite. Mas na madrugada. Tá vendo como é muito confuso? Mas é assim mesmo que funciona. Agora eu estou usando o exemplo do texto que eu estou lendo. Agora eu estou usando o exemplo real, entendeu? Como está escrito no versículo. Por isso que vai ficar. Por isso que eu não estou conseguindo expor. Mas vai ficar agora perfeito. Por quê? Porque eu estou usando o próprio exemplo do texto agora. Ó, presta atenção. Primeira vez que o pai de família saiu foi de madrugada, na segunda-feira, que é da 0 hora da noite, ou seja, não é 0 hora da noite, não. Seria às 6 horas da noite, que é meia-noite. Porque se a noite começou às 6 horas da tarde, então seria 0 horas da noite, aonde o ponteiro está às 6 horas.
do relógio, onde o ponteiro do relógio tá 6 horas, é 0 hora da noite. Aí ele vai até o ponteiro onde tá 12 horas, daí é 6 horas da noite. Então a madrugada começa às 6 horas da noite. Olha só, da segunda-feira. Mas primeiro vem, lembra? Por que eu tô falando isso? Agora eu vou usar Gênesis capítulo 1. No capítulo 1 está escrito que quando Deus fez o primeiro dia, daí quando ele finalizou o primeiro dia, não foi à tarde e à manhã? Não está escrito no texto assim? Está escrito assim. Quer ver? Eu vou dar o exemplo. Eu vou até lá agora para ficar bem, né? Para ficar bem agora ajeitado. Depois nós voltamos aqui, ó. Pode ver, ó. Agora eu vou explicar agora por que eu tô falando tudo isso com mais requintes de detalhes, ó. E vou comprovar, ó. Gênesis capítulo 1, ó. Quando Deus fez as coisas do primeiro dia. Ó o versículo 5 que está escrito, ó. E Deus chamou a luz dia. Tá vendo? Tá até falando sobre isso que eu tô falando. Que eu teria que usar também essas passagens aqui agora, ó. Que é o reino das trevas e o reino da luz, que é o dia, e o reino das trevas, que é a noite, ó. O versículo 5 tá falando disso que eu tô falando, ó. E Deus, com D maiúsculo, chamou a luz, tá vendo? Deus chamou a luz. Dia com D maiúsculo. Então esse dia aqui, ele é muito importante. Aqui tá, preste atenção no versículo 5 do capítulo 1 de Gênesis. Esse dia aqui, ó, ele tá com D maiúsculo. D maiúsculo. Então é um dia diferente. É um dia especial. Esse termo aqui, ele tá codificado. Ele é um enigma. Esse dia aqui, ó, presta atenção, ó. Esse dia, agora eu vou ler a outra parte, ó. E as trevas chamou noite, tá vendo? Explicando isso que eu estou falando. O vídeo é o reino da luz e o reino das trevas, ó. Tá vendo, ó? E as trevas chamou noite. Acabei de provar para vocês que a noite é as trevas e o dia é a luz. São dois reinos, dois mundos diferentes. Mas eu quero mostrar aqui agora, ó, aquilo que eu falei, ó. Outra coisa que eu vou provar agora, ó, que eu acabei de falar lá, onde nós estamos em Mateus 20, ó. E foi a tarde e a manhã. Tá vendo? Primeiro, Deus fez a tarde, depois que ele fez a manhã. É isso que eu tô querendo dizer. Tá vendo? Então nós temos que ligar, ó. O livro de Gênesis capítulo 1, versículo 5, ele tá intimamente ligado ao livro de Mateus capítulo 20. Dentro desta linha de pensamento que eu estou demonstrando do dia e da noite. Tá vendo? Quem tá assistindo o vídeo desde o começo e tá prestando atenção no que eu tô falando, agora tá entendendo o que eu tô falando. Ó, repetindo, ó. E foi a tarde e a manhã. O dia primeiro. Aqui está falando de dia. Tá vendo? Está falando de noite. O que significa isso? Que o dia tem 6 horas. Então, primeiro Deus fez a tarde.
e depois ele fez a manhã. Então, se ele fez a tarde primeiro, então a tarde começa ao meio-dia, não começa à meia-noite. Entendeu agora? 0 horas, meio-dia, luz solar, quando o sol está a pino em cima da cabeça. Foi quando Deus fez o primeiro dia. Iniciou o primeiro dia. Primeiro dia. E o primeiro dia é um dia que é o primeiro dia que já aconteceu. Não acontece todos os dias. Porque na nossa mente é assim. Tem os dias, semanas, meses e anos. Daí acaba um ano, daí começa outro. Mas aqui não, aqui segue direto. O primeiro dia só existiu uma vez só, que foi o que está sendo revelado aqui em Gênesis. É o primeiro dia. Não existe, na visão bíblica que eu estou expondo, um ano. Daí, no próximo ano, começa o primeiro dia do ano, que é 1º de janeiro. Não existe isso na Bíblia. Pelo menos nesse aspecto que eu estou demonstrando agora. Isso é importante para entender os tempos e as estações da Bíblia. Para entender os tempos determinados. Para entender os tempos determinados, para a gente entender o nosso mundo. Então, o primeiro dia só foi só aconteceu uma vez, que está relatando em Gênesis, capítulo 5, versículos 5. Gênesis capítulo 1, versículo 5. E foi a tarde e a manhã. Deus primeiro fez a tarde, depois que ele fez o amanhecer. Então, Deus começou a fazer o primeiro dia, que ele criou os céus e a terra. Ele começou a 0 hora, que é meio-dia. E daí, quando chegou às 6 horas da tarde, aí era o primeiro dia. Daí entrou a noite. A noite é trevas. Daí a escuridão voltou aqui na terra. Daí, quando a escuridão voltou aqui na terra, às 6 da tarde do primeiro dia, aí houve 12 horas de escuridão até 6 horas da manhã. Daí, quando acabou essa escuridão de 12 horas, daí voltou o primeiro dia. Fechou a noite, voltou o primeiro dia para completar a segunda parte do primeiro dia, que estava faltando 6 horas para completar o primeiro dia, que foi amanhã, como está escrito aqui, ó. E foi à tarde, a primeira parte do dia, do meio-dia às 6 da tarde. E depois, e amanhã, que seria às 6 horas da manhã de terça, vamos pôr aquele exemplo de segunda e terça-feira. Repetindo, recapitulando. Deus começou a criar o dia ao meio-dia da segunda-feira, até às 6 da tarde da segunda-feira. A primeira parte do dia, 6 horas. Daí houve a viração e entrou a noite. Daí começou às 6 da tarde até às 6 da manhã, à noite. Fechou 12 horas. Daí voltou, às 6 da manhã da terça, voltou o dia da segunda-feira, que faltava a segunda parte. Daí das 6 da manhã, vamos dizer assim agora,
da terça-feira até o meio-dia da terça-feira foi as 6 horas que estava faltando para completar as 12 horas da segunda-feira. Por isso que daí nós conseguimos entender, ora, 1/10, 1/11, 1/12, como está escrito em alguns textos da Bíblia, até no Novo Testamento. E eu declarei mais revelação. E Deus, no versículo 5 aqui do livro de Gênesis, que eu estou lendo no capítulo 1. E Deus chamou a luz dia com D maiúsculo. E as trevas chamou noite com N maiúsculo. E nos próximos versículos aqui mesmo, no capítulo 1 de Gênesis, quando aparece a palavra dia e noite, aparece com D e com N minúsculo. Não foi erro de ortografia. Isso aqui é revelação, tá codificado o dia e a noite. Com D maiúsculo e D minúsculo e com N maiúsculo e N minúsculo. Só que eu não vou conseguir agora, né, dar uma explicação, né? Mas já tá bom, né? Eu vou até parar por aqui um pouco, porque ó, só esse trecho eu devia continuar mais para desvendar, né, o pensamento do assunto, né, do reino da luz e o reino das trevas. Eu vou continuar no próximo vídeo para mim não ficar muito sobrecarregado, né? Porque como eu falei, agora já deve estar chegando vamos falar agora, né, no horário que nós conhecemos, né? O horário aqui que foi ensinado errado pra gente, né? Agora tá chegando às 4 horas da manhã agora, né? Agora é madrugada, né? Que no meu modo de ver seria, vamos supor assim, 0 hora, 6 horas da tarde, 12 horas, né? Meia-noite, seria 6 horas da noite. Se nós estamos chegando às 4 horas da manhã, então conta mais 4 horas, então agora seria 10 horas da noite agora. Agora é 4 horas da manhã, né? Como no modo errado que ensinaram pra gente. Mas no modo que eu tô expondo, agora seria 10 horas da noite, 4 horas da manhã. Você viu que loucura? Mas é assim. É desse jeito. Jesus que me mostrou. Mas vamos ir aos poucos, assim, para ir assimilando, porque eu também agora, eu tenho mais ou menos isso na minha cabeça. Então, para explicar, então eu não tenho também a experiência. Eu estou falando isso porque eu já pensei várias vezes sobre isso, então eu estou conseguindo, né, deslanchar, mas eu também, para explicar, eu tenho que ter um tempo também, né, para mim descansar, poder voltar e continuar desenvolvendo corretamente, né, esse pensamento. Então vamos terminar por aqui, por enquanto, mas ficou de bom tamanho. Eu vou ver se eu anoto agora para não esquecer. Vou anotar, né, tudo que eu falei aqui para nos próximos vídeos voltar e depois ir acrescentando as outras coisas que eu tenho aqui para ir enriquecendo, né, o estudo, né, que nós estamos fazendo. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.